Livro 1 Reis, não é livro aos reis, é 1 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 1. Todos nós atentos à palavra de Deus. Quantos estão alegres nesta noite? Digam amém. Vi os irmãos encostados no ônibus, aí eu já vi um ônibus pela fé, um ônibus da igreja, com o nome da igreja. Vamos ter que comprar um ônibus. Você pega o ônibus e divide em sete setores, de comprar rapidinho, bicho. De repente, amados, todos acharam, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim, o título é: O Senhor aparece a Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, o rei mais sábio. Quando Salomão acabou de construir, capítulo 1, capítulo 9, versículo 1. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real e tudo mais que desejava construir, tudo está no desejo do seu coração, ele construiu. O Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhes havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhes disse: ouvi a tua oração. Vamos lá? Ouvi todos. E a súplica que você fez diante de mim. Olha que o Senhor diz: consagrei este templo que você me construiu. Então, é o dono da obra que consagrou. A gente vai tanto consagrando, o Senhor já escolheu, o Senhor consagrou. Para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai, traz a lembrança, Davi, e se fizer tudo o que eu lhes ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Querido Deus, nós lemos a tua palavra. Eu sei que o Senhor tem algo a nos falar ao nosso coração, meu Pai. Traz a revelação da tua palavra, meu Pai, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender o que o Senhor quer nos falar esta noite. Assim como Salomão, meu Pai, construiu aquele templo, também em um tempo, meu Pai, este templo foi construído e foi também consagrado a Ti, meu Pai, para que aqui o Teu nome pudesse ser exaltado, glorificado. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te adoramos na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus, amém. Sentados, amados. Meus irmãos, todos nós sabemos, e não é preciso ninguém lembrar os crentes, porque tem gente que diz assim: não, Deus não habita em templos construídos por mão de homens. E fazem, portanto, irmão Josué, dessa narrativa, um motivo
de não vir à igreja. Mas a palavra de Deus já diz: não abandonei as vossas congregações, ou a vossa congregação. Isso fala de igreja, meus irmãos, como é o costume de alguns ou de muitos. Quando foi escrita essa palavra, Deus já sabia, irmão, né, que nos últimos tempos haveria um esfriamento de pessoas que antigamente vinham à igreja, agora não vêm mais. De pessoas, irmão Mai, que vinham à igreja e participavam da Santa Ceia e agora não participam mais, que é o culto mais importante. De pessoas que vinham ao culto de doutrina e dizem: mas para que doutrina? Se eu tenho Deus que me ensina, se eu tenho a palavra, e faz dessas narrativas um motivo de não vir à igreja. Mas o próprio dono da igreja, que é Jesus, ele disse: olha, vocês fiquem no lugar, todos no mesmo lugar, não fiquem espalhados não, todos no mesmo lugar. Quando Jesus deu essa ordenança, tinham mais ou menos 520 irmãos que haviam se convertido ao evangelho. Depois a igreja cresceu, explodiu. Então havia mais ou menos 520 irmãos. Os pesquisadores aí. E aí quando o Senhor disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, não vão para Samaria, não vá para os confins da terra, fiquem em Jerusalém, espere em Jerusalém, até que do alto, interessante o alto, até que do alto, isto é, vindo do alto, o poder vinha do alto, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Olha a importância da igreja. Quando Ezequias recebeu uma carta afrontosa de Senaqueribe, rei da Síria, que era o exército mais poderoso naquela época, é como se fosse os Estados Unidos hoje. Tinha o maior poderio militar, tinha, e naquela época, camelos era tido como arma de guerra, né? E eles tinham os melhores cavalos, os melhores armamentos, e por onde eles passavam, eles arrasavam tudo. Passaram pelo Egito, destruíram o Egito, que era uma nação poderosa, e se você for ler a história do Egito, os faraós destruíram tudo, e disseram: agora nós vamos para Jerusalém. Cercaram Jerusalém. Não, eu vou voltar ao texto. Cercaram Jerusalém, e lá mandaram os mensageiros dizendo: olha, diga a Ezequias que nós vamos destruir esta nação. O interessante é que os assírios falavam uma língua, mas eles mandaram os sábios que sabiam falar outras línguas, inclusive dos hebreus, e eles falaram na língua do povo de Jerusalém, e a afronta foi tão grande que o povo disse: olha, não fale desse jeito não, fale na língua mesmo de vocês, que é que nós temos intérpretes, a gente entende, mas não fala desse jeito não, senão amedronta todo mundo. Não, nós vamos destruir. Ezequias recebeu a carta, foi à casa do Senhor, entrou na casa do Senhor, e lá disse: Senhor, lê a carta aqui, Senhor. O Senhor já tinha lido a carta. O Senhor tinha lido a carta, eu li a carta. Não está isso na Bíblia, eu li a carta. Só olha, Senhor, está aqui a afronta. E ele colocou a carta diante da presença do Senhor, no templo do Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração
Deus ouviu a súplica do rei Ezequias e disse: olhe, mandou o profeta e disse: olhe, diga a Ezequias que não fique temeroso. Diga a Ezequias para ele, nesta luta ele não tem que pelejar, porque eu, Senhor, vou pelejar por Jerusalém, vou pelejar por Israel. Meus amados irmãos, entendam, quando eu venho à casa do Senhor, eu sei, eu tenho essa consciência, que a casa aqui é a casa do meu Deus. Aqui foi um dia colocado uma pedra fundamental. Lembro-me, até hoje nós temos a foto, estava o pastor Valdemar, o irmão Osvaldo, estavam os irmãos ali, a minha mãe chorava. Foi colocada uma Bíblia, foi colocado uma harpa cristã, foi colocado o mensageiro da paz, foi colocado uma seara, foi colocado uma igreja chamada o obreiro, tudo foi colocado lá. E colocaram dentro de um isopor e fizeram uma oração: Senhor, nós estamos aqui dedicando, Senhor, o nosso melhor, aqui a pedra fundamental. Escute uma coisa, houve oração no dia, manifestação de Deus, línguas estranhas, e não era isto aqui. E os irmãos começaram, tijolo a tijolo, foram construindo, eram poucos, não eram tantos como nós. E no dia, depois de quase mais ou menos 5 anos, lembro-me, veio o pastor José Wellington, lá de São Paulo, e chegaram aqui, fizeram a leitura deste texto que está aqui, e consagraram esta casa ao Deus Criador dos céus, ao Deus Criador da terra, ao Deus Criador dos mares, aquele, como as irmãs disseram, que abriu o mar, o povo passou sobre o mar vermelho, aquele que com poder, mão poderosa, derrubou as muralhas de Jericó, e este templo foi erguido, e este templo foi consagrado, para que nós pudéssemos estar aqui agradecendo a Deus. Estava vendo aquele grande templo lá em Meca, aquele povo, meus irmãos, uma multidão. Eles fazem 3 orações por dia, os muçulmanos, e não importa onde eles estejam, em qualquer lugar do mundo, eles direcionam mais ou menos: olha, Meca está nessa direção aqui. Ele pega os seus tapetes, coloca no chão, e eles se dobram e eles oram para Maomé, que é o Deus deles. O Senhor disse a Salomão: Salomão, este templo eu consagrei, para que aqui neste templo meu nome fosse adorado. E ele diz: e toda oração, toda súplica que fizer neste lugar que foi consagrado, eu ouvirei dos céus, e também vou estar vendo. Meus amados irmãos, às vezes a gente pede oportunidade, tem tanta coisa na nossa casa, acontecendo na nossa vida, por que você não apresenta diante de Deus a tua aflição, a tua dor, os teus cuidados? É um bom momento quando nós vemos aqui, e quando alguém canta ou quando alguém prega, nós temos que adorar não a pessoa que está entregando, porque ele é o mensageiro, mas adorando aquele que usa o mensageiro através da palavra, que é o nosso Deus. Nós temos que nos conscientizar de uma coisa: nós não estamos brincando de religião, brincando de ser crente, não.
e assim como Jesus se apresentou. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que todos foram revestidos de poder, mas naquela reunião estava a Trindade, estava o Pai, estava o Filho e o Espírito Santo, porque eles são só um. Então, quando alguém diz, não, está presente aqui Jesus, mas quando está presente Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, está presente. Quando a gente diz, ó Deus, tu estás presente, Jesus também dizendo, eu também estou presente, e o Espírito Santo também, que fala que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Oração é uma coisa que nos conecta com Deus, já está provado. Os grandes estudiosos da mente já disseram, quando você dedica uma parte para a oração, se conectando com Deus, você sabia? Os vasos sanguíneos da sua cabeça, eles passam a funcionar melhor. Sabe por quê? Porque todo aquele que dobra os seus joelhos, porque isto, a medicina não sabe, isto é, os grandes estudiosos não sabem dizer porquê. É por isso que o Senhor nos revela a sua palavra. Todo crente tem que ter este dom da revelação, porque lá em Apocalipse diz, e o Senhor escreveu tudo que está, e Ele deu a revelação aos seus servos. Quem é servo do Senhor, que levante a mão. Você está compreendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando? Aquela oração que você ora e diz, Senhor, orei, e às vezes você pensa que a resposta não veio. Escute uma coisa, a oração chegou diante do trono de Deus, a resposta está vindo para você, meu amado irmão. Quem sabe que ela não está já na sua vida e você não percebe? Um sinal de Deus. A gente precisa de um sinal só. Não pense que Deus vai se apresentar, meu amado irmão. Eu quero a presença de Deus. O Senhor tem que fazer essa árvore balançar, o Senhor tem que fazer a terra tremer. Nem sempre é assim. Tem coisas que Deus faz na vida da gente. Hoje o irmão disse, pastor Joel, naquele dia que o senhor foi na minha casa orar, e o senhor chegou, orou, e o Senhor se levantou e começou a ir nos compartimentos. Foi no quarto, foi no outro quarto, foi na cozinha, foi lá, e dizendo, eu te repreendo, espírito de medo, espírito, sai desta casa. Ele disse, pastor, me dizendo, pastor, havia um medo profundo na minha esposa, e depois daquele dia que o amado irmão, não fui eu, é a palavra, repreendeu o medo foi embora. E aquela casa, aquela família passou a ter alegria. Se alegre no Senhor. Não é o medo que vai te destruir, não são as aflições da vida que vai te colocar por terra. Porque todas as vezes quando você vem a casa e ouvir os irmãos descendo do ônibus, vocês pagaram para trazer o ônibus aqui, pois Deus vos recompensa pelo vosso trabalho, pelo vosso esforço. E o Senhor está com os ouvidos aqui atentos para ouvir toda a oração que fizer neste lugar, toda a súplica que fizer neste lugar. Ouvir a oração e a súplica, Salomão, que você fez diante de mim. Consagrei este tempo. Meus irmãos, esse tempo foi consagrado. Por isso que aqui, se alguém sai, eu quero o templo, seu exemplo, pastor, eu gostaria do templo aqui, a igreja, porque vai ter a posse do novo prefeito, e a gente queria fazer a posse aqui. Por mais que nós honremos as autoridades, mas não, isto aqui não tem este fim. Isto aqui foi consagrado ao Senhor, para que os santos de Deus pudessem vir aqui, alguns cansados, outros alegres, outros tristes, alguns animados, outros desanimados, alguém querendo prosseguir, outros querendo desistir da vida.
Mas este templo foi erguido para que o nome do Eterno, o nosso Deus, fosse adorado. Recebe, Senhor, nossa adoração esta noite. Recebe, Senhor, os hinos nesta noite. Recebe, ó Deus, o louvor nesta noite. Ó Deus, está aqui a tua igreja te clamando. Ó Deus, recebe. Nós somos os teus filhos. Nós somos os teus servos. Ouve a nossa oração dos altos céus e vem de encontro, meu Pai, às nossas necessidades. Temos necessidades que a medicina não pode atender. Temos necessidades que o homem não pode atender. Há coisas na nossa vida que é só para o Senhor resolver. Aquela luta que Ezequias tinha, e o Senhor disse: olha, vai descansar. A Bíblia não revela que o rei ficou acordado a noite toda. Eu tenho impressão, a certeza, até a palavra nos diz, que ele disse assim: se o Senhor falou, está falado. Porque aqui, irmão Marcos, há uma palavra muito forte de um rei chamado Davi. Quando Davi estava cercado pelos inimigos, todo mundo disse: Davi está cercado. Ele sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Esse eu vou deitar. E ele disse: em paz me deito, em meio às guerras. E quando um crente está em meio às guerras, meu irmão, já teve coisa que o Senhor me anestesiou. Escute. Eu estava passando por uma luta, por uma prova tão grande. Orei à tarde, nada de resposta. Entrei pela noite, nada de resposta. Minha esposa está viajando com os meninos, fiquei sozinho na casa. Quando deu umas 9 horas da noite, veio uma chuva. E era chovendo e as lágrimas caindo. Aquela noite eu tinha que estar com Deus. No fundo de casa tinha aberto um buraco grande. E estava muita chuva e lama. E eu disse assim: se eu sair daqui de casa. Aí eu estava, meus amados, mais 10 horas da noite, 10 minutos. Saí, manhã no meio entrei na chuva. Desci dentro do buraco. Lameado, tudo de lama. E eu cheguei diante de Deus: Senhor, eu não tenho como sair daqui se o Senhor não falar comigo. Estou precisando, Senhor. Fiquei chorando. Deu 1, deu 2, deu 3 da madrugada. Uma voz me disse assim: vai descansar, porque eu ouvi a tua voz. Eu saí dali, tirei minhas roupas, toda lameada, deixei fora. Tinha um chuveiro lá fora, já tomei banho. Peguei uma toalha, botei um pijama e eu deitei. A minha esposa não estava em casa. Quando eu fui acordar, meus amados irmãos, já eram mais 11 horas da manhã. Eu estava novinho em folha. E Deus ouviu a minha oração. Se coloque de pé neste momento. O que é que tu tens pedido a Deus? Você diz: eu não mereço. Mas eu também não mereço. E Ele nos dá, não é porque a gente merece, é porque a gente tem necessidade. Meus amados irmãos, não tem nada que o Senhor não possa resolver. Ele resolve tudo. Resolve tudo. Nós vamos orar por uma irmã que ela declarou que vai tirar a sua vida, mas em nome de Jesus está anulado, em nome de Jesus. A igreja vai orar e Deus vai entrar com providências.
Deus vai quebrar essa corrente do mal. Meu irmão, a gente tem que mergulhar. Vocês já ouviram falar de batalha espiritual já? Quem já passou por uma batalha espiritual por aqui? Já enfrentaram a batalha espiritual? Já? Sabe o que é a batalha espiritual? As forças do mal dizem que não há jeito, mas nesta noite, a igreja do Senhor, nós anulamos isto em nome de Jesus. Muito mais, essa irmã não vai tirar a vida não, viu? Não vai tirar. Irmão, se eu ler isto aqui, eu não vou ler, porque eu vou colocar isso diante do Senhor. Está aqui, Senhor. Se eu tivesse passando a luta que essa irmã estava passando aqui, não sei o que podia acontecer, mas é assim. Você tem que deixar tudo diante do Senhor. Crente de Altamira, entenda uma coisa: Jesus vos ama. Crente da Assembleia de Deus em Altamira, entenda uma coisa: Deus revestiu vocês com o poder dos céus. Deus vos revestiu, Deus vos capacitou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você tem poder sim. E ele disse: eu vos dou poder para pisar as serpentes. Crente tem que ser assim, cheio da unção, cheio da graça de Deus. Tome posse, use as suas armas. O inimigo quer lhe ver triste, o inimigo quer ver acabrunhado. Ele quer dizer que você não tem, mas você tem poder sim. É a palavra que nos afirma. Ele diz: e eu vos darei poder para pisar as serpentes. Foi o Senhor que nos deu poder. A igreja do Senhor. Use esse poder que você tem para expulsar demônios. Use esse poder que você tem para fazer o inimigo correr da sua casa. Use esse poder que você tem para que você imponha as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Use esse poder que o Senhor deu a vocês. Eu vos dou poder. 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 Tome posse. Mãe, eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Receba nesta noite. Receba nesta noite. Receba nesta noite. Receba do Senhor. Receba poder. Receba graça. Receba unção. Receba virtude. Receba poder do alto. Poder. Mãos. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. É isto que a palavra diz. Deus te deu. Está aqui, Senhor. Está aqui, meu Pai, a tua serva. Ó Deus, nós queremos que o Senhor fez o milagre. Abençoa a tua igreja, o teu povo, que nós possamos entender, Senhor, que assim como o Senhor derramou do teu Espírito Santo lá em Jerusalém, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, com os nossos corações abertos para receber do Senhor, para nos alimentar da tua palavra. Fala mesmo, Senhor. Capacita a tua igreja, capacita os teus filhos, capacita os teus servos, enche do poder, renova, Senhor. Batiza aqueles com o Espírito Santo.
Receba o poder. Receba o poder do alto. Não deixe que o inimigo vos afronte. Ele já foi destruído. Ele não tem chave. A gente precisa dizer isto. Nenhuma condenação há, meu irmão. Você foi lavado com o sangue de Jesus. Você foi justificado. Não há condenação para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse. Tome posse. Você não pode ser subjugado pelo inimigo. Jesus já te comprou. Diga, quando o inimigo vier bater na sua porta, vai embora. Eu já fui resgatado, eu já fui comprado, eu já fui redimido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há. Faça da sua casa um altar de Deus. Não aceite, não aceite, não aceite a opressão do inimigo. Você não pode ser oprimido pelo inimigo. Ele já foi vencido na cruz. Você serve a Jesus. E o Senhor disse: eu vos darei poder. Poder, Ele disse poder para pisar as serpentes. Está aqui na palavra. Use a palavra. Quando o inimigo vier, use a palavra. Faça como o Senhor fez. Ele usou a palavra. O inimigo citava uma verdade. Ele não fala a verdade. O inimigo não fala a verdade. Quando ele chegar para você, que você está pensando que é a verdade, ele não está falando a verdade. Ele apenas está citando a verdade. E você vai contra-atacar falando a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É o que está na palavra. Seja liberto em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder que há na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Quero orar por você neste momento. Senhor, a tua palavra foi ministrada esta noite, meu Pai. E o Senhor falou aos nossos corações, meu Pai, que nós tomemos consciência daquilo que o Senhor nos quer como igreja. O Senhor não quer que nós fiquemos escondidos, meu Pai. Que a tua igreja marche como um exército com bandeiras, meu Pai. Segue com a igreja, Altamira. Renova os dons. Dá dons à tua igreja. Dom do discernimento, dom da revelação, dom da profecia, o dom da palavra. Distribui, Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus, o dom do Espírito Santo, para que todos sejam revestidos de poder, de poder, de poder. É o que nós te agradecemos hoje, mas para todos sempre, amém. Oh, glória a Deus, aleluia.